Olá, muito bom dia para você. Está começando mais um Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um setor bastante tradicional, o setor de alimentos. Um setor tranquilo, que normalmente não passa por muitas oscilações no mercado, mas que durante a pandemia acabou se fortalecendo de tal forma que se tornou também um mercado importante de investimentos. A gente vai conversar aqui no estúdio com o gestor de inteligência de mercado do grupo M. Dias Branco, que aqui em Pernambuco adquiriu a Vitarella, uma marca muito conhecida dos pernambucanos. Luiz Barreto Bisneto, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos começar falando da Vitarella, né? Que é uma marca que sempre esteve no coração dos pernambucanos, pelos biscoitos, pelo macarrão, pelas massas, mas que hoje faz parte de um grande grupo que está cuidando do Brasil, né? Bom dia para você. Bom dia, Isla, bom dia. Eu acho que a Vitarella é uma grande marca nacional, né? A gente gosta, se orgulha muito de dizer que a Vitarella é a marca de biscoito mais consumida do Brasil, e de fato é. Sério? A gente tem outras marcas fortes dentro do grupo M. Dias Branco, mas no mercado como um todo, nenhuma marca ela é tão consumida quanto a Vitarella no Brasil. Principalmente biscoito, macarrão? Principalmente biscoitos. É a marca número 1 de biscoitos no Brasil, né? Macarrão ela tem uma disputa com outras marcas grandes, até dentro do próprio grupo, né? A gente tem uma marca chamada Adria, muito forte em São Paulo, então elas competem muito por essa liderança nacional, né? Mas a Vitarella é a marca de biscoitos mais consumida do Brasil. A Vitarella nasceu aqui, foi criada aqui em Pernambuco, gerou e gera muitos empregos aqui no estado, mas esse fortalecimento da marca aqui no estado foi suficiente para que essa expansão também conquistasse brasileiros de outros estados? Perfeito. O mercado, o consumo em Pernambuco, ele é um consumo muito expressivo. Talvez o maior consumo do Nordeste, consumo de biscoitos do Nordeste. Então isso ajudou muito a Vitarella a impulsionar a força da marca que ela tem, né? Consequentemente, um trabalho de fortalecimento dessa marca, né? Desde a transmissão dos atributos dela, com aquele lançamento da caráter, folhada, 7 camadas, né? Amanteigada, depois com a entrada do recheado treloso, que é o jinglezinho que pegou muito uma geração inteira dentro do estado de Pernambuco, e depois os desdobramentos dessas marcas que, consolidadas em Pernambuco, com alto poder de market share dentro do estado, começaram também a ganhar regiões, né, no entorno do estado. Então isso foi fortalecendo a marca, e hoje ela já está muito forte em São Paulo, muito forte em outras regiões mais distantes do contexto do Pernambuco. Então a gente consegue levar a Vitarella, né, para a mesa de consumidores bem distantes desse conhecimento do que era a marca em Pernambuco há anos atrás, mas que agora já podem consumir produtos da Vitarella também em outras regiões. Que bacana, acho que o pernambucano fica até um pouco orgulhoso de saber disso, né? Que uma marca daqui de Pernambuco está ganhando o Brasil. Agora, nesse período especificamente da pandemia, Luiz, era um mercado que, obviamente, se sabia que não ia sofrer tanto, porque alimento todo mundo consome e não vai deixar de consumir, mesmo durante uma pandemia. Mas, durante esse período, a empresa acabou crescendo, né? Se fortalecendo durante esse período. Como é que foi, como é que está sendo, né, essa pandemia para o negócio? Perfeito. A M. Dias Branco, enquanto companhia, ela é uma empresa muito consolidada no Brasil como um todo, né? Ela cresceu organicamente e inorganicamente, adquirindo outras empresas em regiões estratégicas e importantes do Brasil. Então, hoje nós temos marcas fortes regionalmente, marcas muito fortes regionalmente, e algumas ganhando penetração nacional, como é o caso da Vitarella, de uma Piraquê, né, de uma Adria. Então, esse fortalecimento em grandes regiões do país com marcas estratégicas permitiu que a gente conseguisse dar acesso aos produtos num contexto de desabastecimento, né, de corre-corre para redes de supermercado. Então, com a capacidade e estrutura da companhia de estar presente no Brasil como um todo, a gente conseguiu garantir esse abastecimento, garantir que houvesse produto sempre na gôndola, né, reduzindo nossos índices de ruptura, ou seja, de ausência do produto na gôndola, né, e, consequentemente, fortalecendo ainda mais a companhia no ano 2020, que foi um ano bastante crítico em vários sentidos, né? Aumentou bastante a produção? A gente aumentou bastante a produção, principalmente num primeiro momento ali do contexto, né, de alarde de pandemia, no segundo trimestre, onde o consumo ele teve um pico de consumo, março, abril, até maio, né, então a gente precisou ter uma produção alavancada naquele primeiro momento, e depois ela foi acomodando, porque o próprio mercado ele foi acomodando, entendendo que aquela não era uma situação, né, tão crítica como se esperava que fosse ser, né, como se tinha notícias de outros mercados mundo afora,
né? Então o mercado ele foi acomodando e a gente foi estabilizando a produção de acordo com a demanda do mercado, mas conseguindo sempre garantir um bom índice de abastecimento, né? Hoje a companhia ela representa 1/3 do consumo de biscoitos do Brasil, 1/3 do consumo de massa do Brasil, né? Cerca de 32% a 35% do consumo de biscoitos e massas. A gente tem uma segunda colocada com 8%, outra com 7%, então a distância é grande. A capacidade da M. Dias de abastecer o mercado, de garantir produto, de ter capilaridade, ela é muito grande pela estrutura que a companhia tem. Nossa, uma presença muito intensa, né, no mercado. Ainda falando especificamente sobre a pandemia, naquele início, né, um ano atrás, muita gente teve medo de faltar produto, né, no supermercado, enfim, das pessoas não terem essa produção, com medo, inclusive, das fábricas pararem, da indústria parar. E isso passou longe, né? Sim, sim. O consumo, na verdade, ele teve o seu pico, como eu mencionei, depois ele estabiliza, mas o risco de falta de produto, ele era um risco muito mais circunstancial pelos picos de demanda, né? Então, é muito mais uma questão de lead time de abastecimento, de tempo de abastecimento de algumas outras redes ou de alguns outros fabricantes, mas não havia uma desestabilização do setor de bens de consumo. Então, havia-se produto, sempre houve produto para abastecimento do mercado. Então, muitas vezes, somente o tempo de abastecimento não estava necessariamente casado com a demanda e, por isso, muitas empresas perderam, né, market share ou tiveram altos índices de ruptura dentro desse contexto, né? Com a penetração da M. Dias, com a relação da M. Dias, principalmente com o grande trade no Brasil, a gente conseguiu garantir os índices de abastecimento, conseguindo garantir um avanço, né, de market share, conseguindo garantir uma penetração de lares. Então, não é só medir o que sai de consumo do trade, mas medir o que está entrando nos lares. Então, a gente hoje está presente em 93% dos lares no Brasil. Eu vi uma pesquisa da Kantar que levantou isso, né? Os produtos, então, que fazem parte do grupo estão em quase todas as Praticamente todas as casas do Brasil. Então, a gente conseguiu garantir a manutenção dessa penetração, né? E não só manutenção, porque a gente cresce um ponto percentual de índice em 2020. Então, mostra que com a pandemia, com a situação, contexto de pandemia e a eficiência, né, de estar presente, de estar acessível ao consumidor, a gente garantiu um incremento de penetração nos lares. A que vocês atribuem isso? Porque isso tem a ver muito com a identificação com a marca, obviamente que com o sabor do produto, mas tem muito produto que é bom, né, tem qualidade, é saboroso, mas não tem o carinho do consumidor. Então, como é que vocês mesclam isso? Assim, o carinho, né, a identificação do consumidor e obviamente, a qualidade do produto. O trabalho de construção de marca, né, de conquista e avanço de equity, de penetração, de lembrança, de preferência, ele é um trabalho contínuo, ele não para, né? Então, uma marca, quando ela entra no mercado, ela principalmente precisa se identificar, saber, mostrar aquilo que ela é, né? E a M. Dias, como ela cresce com marcas fortes regionais, são marcas que já são identificadas no mercado e a gente começa a criar pontes afetivas com o consumidor. Então, é a marca da minha região, é a marca que eu cresci comendo, é a marca que meus avós comiam, né? A gente teve sucessos emblemáticos com lançamentos de embalagens, a gente chama vintage ou retrô, né, da Pilar, né, relembrando aquela embalagem da década de 80. A Pilar, principalmente, tem uma identificação muito forte com o público. É uma marca com quase 150 anos de atuação. Sim. Então, quantas gerações a Pilar não foi, por quantas gerações ela não foi consumida, né? Então, isso acaba tendo esse laço afetivo, né, consumidor em grandes em regiões, né, que é diferente de uma marca nacional, que chega de repente e você, poxa, mas não conhece a história dela. Sim. Né? As marcas da M. Dias são marcas fortes regionalmente, que se identificam com aquela região, que tem uma identificação, né, afetiva com aquele público, né? E isso faz com que a gente acabe sendo a marca preferida, né, na hora do consumo, na hora do consumidor ir lá buscar algo no supermercado, né, buscar algo no trade. Ele vai buscar uma marca que se identifica com aquilo que ele acredita, com valores, com crenças, com acesso, são marcas acessíveis aos consumidores em geral, marcas democráticas, como a gente costuma dizer. Então, a gente consegue ter um bom sucesso, né, de relação com o consumidor nesse sentido. Isso se tornou uma estratégia para a empresa, porque o Grupo M. Dias Branco adquiriu várias marcas pelo Brasil inteiro. Isso é uma estratégia, procurar marcas que são queridas pelo público? Não, sem sombra de dúvidas. Assim, é fundamental que nós tenhamos marcas fortes regionais, né? Isso aumenta, claro, nossa capacidade de competitividade, né? É importante que a gente tenha marcas nacionais, isso garante produtividade. Então, a gente sempre trabalha um pouco que equilibrando esses pratos de
da força da competitividade da marca afetiva, regional, né, e a produtividade de uma marca nacional, né, para públicos que, enfim, para ocasiões de consumo diferentes, mas principalmente para públicos que têm perfis de consumo diferentes. Então a gente vai ter marcas, por exemplo, a gente vai vivenciar, a gente falou de Vitarella, né, aqui em Pernambuco, mas enquanto M. Dias, a gente vai começar a vivenciar mais presença, né, uma penetração maior de marcas como Richester, de marcas como Piraquê, que fazem parte do portfólio M. Dias, né, marcas que vão ganhando outras regiões longe da sua região de origem, né, mas que pela qualidade que a marca tem, pela própria qualidade do processo de comunicação da marca, elas acabam tendo sucesso nessa penetração e começam a trabalhar bem uma fatia de mercado importante dentro daquela região, compondo com a marca regional. Isso serve, inclusive, de exemplo, né, para empresas menores, estratégia de marketing, né, para empresas pequenas, indústrias que estão nascendo agora, então conseguem se espelhar, né, nessa estratégia do Grupo M. Dias. O Grupo M. Dias Branco é um grupo cearense, né, e se tornou um dos grandes grupos brasileiros, tem capital aberto. Isso. Qual é o posicionamento do grupo no mercado nacional? Perfeito. A ideia, a história do grupo é uma história muito bonita, a história de empreendimento muito, muito tocante, né? Como uma padaria começa a se tornar esse grande mundo que é M. Dias Branco hoje no Brasil. Nasceu de uma padaria, Nasceu de uma padaria. Nasceu de uma padaria em Fortaleza. 70 anos, é isso? Quase 70 anos. Né? E da padaria começou a se transformar numa fábrica de biscoitos, depois massas, e ele começou a ganhar corpo, adquirindo depois marcas importantes em algumas regiões do país, e se tornando aí esse grande gigante que é a M. Dias Branco. Né? Hoje a gente bastante verticalizado, tem uma estratégia de verticalização, então grande parte, quase praticamente 100% do trigo que a gente consome vem dos moinhos da M. Dias Branco, então a gente tem um modelo de negócio bastante rentável, bastante administrável em termos de rentabilidade, que permite que a gente tenha sempre melhores custos para trabalhar e, por isso, produtos mais acessíveis ao consumidor. Então, essa estratégia de crescimento da companhia, ela foi algo assim, de muito sucesso no Brasil, né, quando a gente fala daquilo que a M. Dias se tornou. Né? A gente está falando de 1/3 do consumo de um país do tamanho do Brasil. Né? É verdade. Então, a empresa, a companhia, o grupo como um todo, não depende tanto do trigo importado, porque se fala muito disso, né? De como o aumento do dólar interfere no preço no preço do pão, por exemplo. Não, perfeito, bem colocado. Dependemos do trigo. A gente não depende da moagem. Então, a gente moe o próprio trigo, é diferente. Então, a gente compra o grão. Então, o trigo é uma commodity. Sim. Né? E a gente nunca vivenciou, talvez, falando de mercado, né, de commodities, um cenário como a gente vivenciou em 2020, onde a gente teve commodities em alta, dólar em alta, pressionando os custos das empresas. Né? Verdade. Então, sim, a gente depende, a oscilação de câmbio e a oscilação de commodities afeta bastante a companhia, né? Mas ainda assim a gente consegue ter competitividade ou ter um ganho melhor do que outros competidores, pelo fato de nós sermos verticalizados. Nós produzimos, nós moemos o nosso trigo, nós produzimos nossa gordura vegetal. Né? Então, os principais insumos que fazem parte da cadeia de produção dos biscoitos e massas, a gente entrega dentro da própria companhia. Ah, interessante. Não depende, essa parte, então, não depende tanto da variação cambial. Né? Agora, para que uma empresa hoje faça parte da Bolsa de Valores, né, tenha o capital aberto, ela precisa ter preocupações que são globais, como, por exemplo, a preocupação com o desenvolvimento sustentável. Perfeito. E isso também tem feito parte da preocupação do grupo, né? Hoje a gente tem um trabalho muito forte de sustentabilidade em várias vertentes, várias frentes, né? Tanto no sentido de tratamento de resíduos sólidos, de utilização, reutilização, reaproveitamento de água, mas também no sentido de responsabilidade social. Isso também faz parte de um projeto de sustentabilidade da companhia. Né? Em 2020, a gente doou cerca de 28 milhões de reais, né, em alimentos para instituições e comunidades carentes. Então, ser uma marca bem construída, né, precisa ser uma marca responsável socialmente. Né? E a gente consegue associar isso, linkar isso de maneira muito forte e consistente em todas as atitudes e ações que a marca tem diante do mercado, do consumidor, do entorno, das comunidades, do entorno das unidades. Então, isso são prerrogativas importantes para a M. Dias Branco.
Inclusive incentivando os clientes também, né? Vocês tiveram uma ação em que não era só a empresa doando, mas convidando também os clientes a fazer o mesmo, né? Isso. É importante a gente transmitir aquilo que a gente vai chamar de alma da companhia, né? A gente é assim. A gente gosta de tratar os clientes, consumidores, né? A sociedade no contexto onde a gente está inserido, e a gente quer transmitir isso para que os nossos clientes também o façam, né? Então a gente consegue contaminar, né, contaminar de maneira positiva, né, esse senso de responsabilidade. Isso faz a diferença, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, faz diferença no capital aberto, ou seja, na atração de investimentos? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais empresas socialmente engajadas, empresas com responsabilidade socioambiental, elas são bem vistas pelo mercado financeiro, né? E é claro que não deve ser essa a motivação da companhia, né? Não é uma questão de pintar, né, a companhia de verde, mas é uma questão de vivenciar, né, uma estratégia de crescimento sustentável, verde, né, que permita que a empresa tenha... rotina, né? Exatamente, tem que fazer parte do DNA. Né? Se não faz parte do DNA, se torna algo muito frágil, muito sensível. E aí, facilmente, né, o mercado identifica isso. Então, a M. Dias tem isso no DNA, isso é bem visto no mercado financeiro. Né? A empresa não cresce, as marcas não se fortalecem por acaso, né? É um processo sustentável de fortalecimento das marcas, né? A empresa alcançou, né, em 2020 resultados muito importantes, quase 1 bi de resultado de EBITDA, então assim, é de fato um resultado muito expressivo, maior do que em 2019, ou seja, dentro do contexto de pandemia, de pressão de custo, a empresa teve um projeto de produtividade lá dentro, garantiu de retorno quase 200 milhões em produtividade, então a empresa está sempre se moldando para ser uma empresa mais sustentável, uma empresa mais perene, uma empresa com visão sempre de longo prazo. Isso é muito importante para o mercado como um todo, Sem né? dúvida. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma pausa e na volta a gente vai continuar falando desse mercado tão importante, né? No momento que a gente está vivendo, mas também vamos falar de geração de emprego e renda nas regiões. Não sai daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. A gente está falando aqui hoje sobre o mercado de alimentos. Um mercado tradicional, normalmente muito estável, mas que durante a pandemia acabou se fortalecendo de tal forma que houve um crescimento muito relevante, inclusive para a economia do país, tão sofrida, né, nesse período de pandemia. A gente está conversando aqui no estúdio com o gestor de inteligência de mercado do grupo M. Dias Branco, Luiz Barreto Bisneto. Luiz, nesse período de pandemia, a gente já falou aqui sobre como esse mercado tradicional, estável, né, que não sofre muitas variações, porque é um setor que tem um produto que todo mundo consome, né, em qualquer tempo, de crise ou não, mas que nesse período de crise acabou se fortalecendo porque o consumo aumentou, mais gente dentro de casa, né, mais gente precisando manter a saúde da família. Como foi a geração de empregos nesse período? Aqui, especificamente em Pernambuco, na fábrica, né, da marca que a gente conhece também, a Vitarella, houve aumento nas contratações? Sim, a gente não só precisava garantir, né, os abastecimentos, a gente precisava garantir a produção, precisava garantir que a empresa continuasse moendo, continuasse produzindo, né, trazendo produtos. Então, tivemos programas bem sucedidos, tanto de captação de novos funcionários, quanto de assiduidade dos funcionários, né, de maneira que a gente estimulou essa assiduidade. E aí, com isso, a gente conseguiu, né, ter melhor produtividade, mais produtos no mercado, né, garantias de abastecimento. Então, o trabalho de contratação e assiduidade do funcionário do colaborador, né, que já estava em produção, para que ele não se sentisse, né, intimidado ou fragilizado ali no contexto de pandemia, mas estivesse junto com a gente, brigando aí para estarmos presentes, não deixarmos produtos faltar. Isso foi muito importante para o crescimento da companhia, né? A gente vivenciou em 2020 uma pressão de macroeconomia muito grande, né, de pressão de custo, ao mesmo tempo que o índice de desemprego muito alto, parte dele, principalmente no Nordeste, sanado pelo auxílio emergencial, que garantiu a manutenção das rendas ali, consequentemente do consumo. Né? Mas algo que não era
repetível, né, usando essa palavra, para o ano seguinte. Então, a gente entendia que parte daquele auxílio, parte daquela ajuda emergencial iria para o consumo, parte gerou uma poupança, né? E essa talvez é a nossa expectativa para esse ano, porque a gente tem um índice de desemprego ainda maior, com auxílio menor, mas ainda assim um auxílio, né, que vai estar contribuindo para a manutenção do consumo junto com o consumo da própria poupança gerada no ano passado. Então, a gente deve ter, apesar de um desemprego, né, alto, né, a empresa continua produzindo em altos níveis de produção para entregar, para manter o mercado abastecido, confiando de que a gente vai ter um consumo sempre presente, principalmente nesses itens mais básicos. Sim. Então, a gente consegue entender a necessidade de manter a produção, de manter emprego, de gerar novos empregos para garantirmos altos índices de produção. Passou a ser diferente esse relacionamento com o funcionário, que estava ali, como você disse, né? Houve um incentivo para a assiduidade, ou seja, para o funcionário não faltar, mas houve essa preocupação dos colaboradores, o medo mesmo, né? Sim, pela pandemia, da contaminação, do transporte público, de sair de casa. Eu acho que o mundo mudou, a empresa mudou, né? A maneira como todos os processos e fluxos internos da empresa mudaram. Então, a preocupação com o funcionário, ela se tornou algo muito sério, porque, primeiro, a gente está falando de vidas, famílias, né? E qualquer desarranjo nessa articulação, né? Enfim, isso poderia ser catastrófico, né, em termos de saúde e da responsabilidade da empresa para com o funcionário. Então, a empresa toda ela está bem diferente nos seus processos, nos seus fluxos de entrada, nos seus acessos, né, no cuidado com os EPIs, com as questões de segurança do funcionário. Então, não que não houvesse antes, mas como tudo no mundo, né, isso acabou tomando uma proporção muito grande dentro da companhia, né, qual a real necessidade da presença física, né, o quanto a gente consegue ter, de fato, uma virada digital dentro da companhia para melhorar, né, essa relação segura de um funcionário com o outro. Né, então, a gente mudou muito enquanto empresa nesse último ano. Eu imagino. E 2021, como é que deve ser para o grupo? Olha, a gente está com uma expectativa muito boa, tá? Projeções, né, de macroeconomia vislumbram um primeiro semestre ainda pressionado em termos de PIB, né? E a gente entende que essa pressão de macroeconomia, ela pode ser dirimida, como eu falei, com o consumo dessa poupança e com esse novo auxílio que vem. Então, isso garante o consumo de itens básicos, principalmente, né? Com o segundo semestre melhorando mais agudamente, né, em relação a projeções anteriores que a gente tinha no ano passado, isso dá para a gente uma perspectiva muito boa de crescimento esse ano. Né? Isso faz com que a gente entenda que há caminhos factuais sobre os quais nós podemos ter planos consistentes de crescimento. A gente tem uma área de expansão muito grande ainda para avançar em termos de produto. Então, mesmo que o mercado não avançasse em nada, só o fato de termos áreas brancas a avançar, a levar produtos, a expandir, já traria um crescimento para a companhia. Então, entendendo que a gente vai ter uma melhora de macroeconomia, né? Que uma vez que o dólar ele já começou a baixar em vários países no mundo, aqui ainda não, em função muito da instabilidade política, reformas que não entram, mas que deve encontrar um cenário um pouco mais equilibrado no segundo semestre. Então, a gente entende que a gente deve ter uma companhia mais leve, né? Mas uma companhia com capacidade de voar mais alto do que já voou até aqui. Eu imagino. Planos de expansão que já possam ser divulgados? Por exemplo, alguma marca em vista a ser comprada para contar aqui para a gente? Não, a gente ainda não... Claro, tem aquisições, né? O crescimento inorgânico, ele está sempre no radar da companhia. É uma companhia que ela gerou caixa em 2020. Sim. Né? E há sempre essa pressão do mercado financeiro para M&A. Isso pode acontecer. Mas estamos focados principalmente nos planos de expansão orgânica que a gente tem nas mãos, né? Um trabalho muito forte com distribuidores, um trabalho muito forte com regiões ainda de baixa penetração de M. Dias Branco, né? Um trabalho muito forte de nacionalização de uma marca como Piraquê, uma marca estratégica para a companhia, uma marca de valor altíssimo, produtos espetaculares, que não tem ainda uma penetração nacional como pode ter, e tem potencial e equity de marca para ter. Aquele biscoito com gergelim é maravilhoso. Maravilhoso, né? O
goiabinha, o gergelim, a linha de salgados expandindo, então a gente criou uma linha de boteco para Piraquê, então você não pode mais ir para o Brasil, você faz um boteco em casa, a gente tem produtos Piraquê para atender, então a gente tem muitas frentes de trabalho em termos de expansão esse ano, também para crescimento orgânico. Tem muito o que pensar, né? Tem muito o que se reinventar durante um período como esse, né? Que bom. Luiz, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo empenho, né? Para não deixar faltar nada para a população. Inclusive, são produtos com valores acessíveis, né? Que a população, de um modo geral, pode ter acesso. Não só quem tem muito dinheiro, mas quem tem pouco consegue também. E isso é muito importante num momento como esse, né? Perfeito. Obrigada e bom trabalho para todos vocês. Obrigado. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse programa também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube a partir da segunda-feira. Obrigada pela sua companhia, um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar no próximo domingo aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau.